Se tem um filme que marcou a geração dos anos 2000 e até hoje é lembrado como um clássico da comédia adolescente, esse filme é Superbad, é hoje. Lançado em 2007, o longa conseguiu capturar perfeitamente a mistura de humor escrachado, amizade sincera e aquelas situações absurdas que todo adolescente já imaginou viver um dia. Mais do que um simples filme de comédia, Superbad virou referência cultural, lançou nomes gigantes de Hollywood e até ajudou a moldar o humor moderno no cinema e na TV. Hoje vamos conhecer 5 curiosidades que provam por que essa obra é tão especial. Número 5. A amizade de Seth e Evan é baseada na vida real. O coração de Superbad é, sem dúvida, a amizade entre Seth e Evan, interpretados por Jonah Hill e Michael Cera. O que muita gente não sabe é que essa relação não é apenas ficção, ela foi inspirada na amizade verdadeira entre os roteiristas Seth Rogen e Evan Goldberg. Os dois cresceram juntos no Canadá e começaram a escrever a primeira versão do roteiro quando ainda eram adolescentes. Esse detalhe explica por que os diálogos parecem tão naturais e autênticos, quase como se estivessem saindo de conversas reais que eles tiveram na escola. Com isso, o filme conseguiu algo raro, capturar o jeito desajeitado, engraçado e até constrangedor das interações entre adolescentes, sem parecer forçado. Quem assiste sente que poderia ser um daqueles personagens, porque as situações, apesar de exageradas, são cheias de verdades escondidas. Seja a dificuldade de se aproximar da garota dos sonhos ou as mentiras contadas para parecer mais experiente, tudo soa muito próximo da realidade. Essa conexão pessoal dos roteiristas com a história é um dos segredos para o sucesso do filme. Em vez de ser apenas uma sequência de piadas prontas, Superbad é, no fundo, um retrato carinhoso da adolescência, com todos os seus altos e baixos. Foi esse toque de autenticidade que fez o público se identificar tanto e transformar o filme em um clássico imediato. Número 4. Jonah Hill quase não foi escolhido para o papel. Hoje é impossível imaginar Superbad sem Jonah Hill no papel de Seth, mas a verdade é que a escolha dele gerou muita dúvida entre os produtores. Na época, Jonah ainda não era tão conhecido e tinha um estilo de humor considerado específico demais. A preocupação era se ele conseguiria carregar um dos papéis principais e, ao mesmo tempo, manter a química necessária com Michael Cera. Mas no fim, ele acabou conquistando a vaga com sua energia caótica e improvisações hilárias. Durante os testes, Jonah chegou a improvisar falas que não estavam no roteiro, mas que se tornaram icônicas. Os roteiristas perceberam que aquele tom irreverente meio exagerado era exatamente o que o personagem precisava. Sua atuação exagerada equilibrava perfeitamente o estilo mais contido de Michael Cera, criando uma dupla que funcionava em qualquer cena. Essa diferença de personalidade foi, inclusive, um dos pontos que mais arrancou risadas do público. Curiosamente, Jonah Hill já era amigo de Seth Rogen antes das filmagens, e isso ajudou muito na confiança que ele teve para assumir o papel. O resultado foi tão marcante que o filme abriu as portas para sua carreira em Hollywood, transformando de um jovem promissor em uma estrela reconhecida do cinema de comédia. Número 3. MC Lovin virou um fenômeno cultural. Se existe um personagem que roubou a cena em Superbad, esse personagem é Fogel, ou melhor, MC Lovin. Interpretado por Christopher Mintz-Plasse em sua estreia no cinema, o jovem nerd que inventa a identidade falsa mais absurda de todos os tempos acabou se tornando um ícone da cultura pop. A simples cena em que ele aparece com a carteira de identidade que dizia apenas MC Lovin entrou para a história da comédia. A piada funcionou tão bem porque capturou perfeitamente a ingenuidade e o absurdo do personagem. Quem em sã consciência escolheria apenas MC Lovin como nome falso?
Esse detalhe transformou Fogel em um dos elementos mais lembrados do filme e gerou memes, camisetas e até referências em outros seriados e filmes. Até hoje, MC Lovin é usado como apelido para pessoas com jeito nerd ou atrapalhado. Mais impressionante ainda é que Christopher Mintz-Plasse conseguiu esse papel no seu primeiro teste profissional como ator. Ele tinha apenas 17 anos quando fez as gravações, o que obrigou a produção a adaptar várias cenas para não ultrapassar regras de classificação etária. Ou seja, além de ganhar fama instantânea, ele também entrou para a história como um dos estreantes mais marcantes do cinema de comédia. Número 2. O impacto do filme na cultura pop. Superbad não foi só um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 170 milhões de dólares contra um orçamento de apenas 20 milhões. Ele também deixou uma marca permanente na cultura pop. O estilo de humor, misturando situações constrangedoras com diálogos rápidos e improvisados, passou a ser copiado em vários outros filmes e séries da época. Foi praticamente o nascimento de uma nova fase da comédia adolescente. Além disso, o filme ajudou a consolidar nomes que depois se tornariam gigantes em Hollywood. Jonah Hill, Michael Cera, Emma Stone e até Seth Rogen, que também atuou como policial, cresceram muito depois do sucesso. Superbad funcionou como um trampolim para carreiras e mostrou que a nova geração de comediantes estava pronta para dominar o mercado. As referências também continuaram vivas por anos. Frases do filme viraram bordões, cenas foram parodiadas e até hoje ele é considerado uma das comédias mais engraçadas já feitas. Mais do que uma moda passageira, Superbad conseguiu capturar um momento cultural e se tornou atemporal, sempre lembrado quando se fala em grandes filmes de comédia. Número 1. O filme quase não saiu do papel. Apesar de todo o sucesso, Superbad quase nunca teria existido. Isso porque o roteiro começou a ser escrito ainda nos anos 90, quando Seth Rogen e Evan Goldberg eram adolescentes. Eles apresentaram a ideia para diversos estúdios, mas ninguém acreditava que uma comédia adolescente daquele estilo teria potencial de atrair o público. Foram anos de negativas até que a dupla finalmente encontrou produtores dispostos a apostar no projeto. A virada aconteceu quando Judd Apatow, famoso por comédias como Virgem de 40 anos, decidiu apoiar o filme. Ele enxergou o potencial da história e deu a credibilidade necessária para que o projeto saísse do papel. Com a chancela de Apatow, o longa finalmente recebeu orçamento e liberdade criativa para ser desenvolvido. Esse longo processo só fez o filme ficar ainda mais autêntico. Depois de tantos anos tentando, os roteiristas puderam colocar toda a experiência da juventude no roteiro. O resultado foi uma obra que uniu o frescor da adolescência com o olhar mais maduro de quem já tinha vivido aquilo e sabia como transformar em humor. Espero que tenham gostado. Superbad hoje não é apenas mais um filme de comédia. Ele é um retrato fiel da adolescência, cheio de exageros, constrangimentos, principalmente, amizade verdadeira. Foi um divisor de águas para o gênero, lançou carreiras e até hoje é lembrado como um dos melhores filmes do seu estilo. Seja pela genialidade de MC Lovin, pela química de Jonah Hill e Michael Cera ou pelas piadas inesquecíveis, Superbad conquistou seu lugar definitivo na história da comédia.